Sejam todos bem-vindos. Quem não nos conhece, nós somos o Grupo Espírita Fraternal Recomeço. Estamos localizados aqui no bairro de Jordanópolis, em São Bernardo do Campo. Vamos a alguns recadinhos nossos. Primeiro, pedimos a gentileza de desligarem os celulares antes e depois da palestra, manter o silêncio, tá? A sintonia do celular atrapalha a sintonia aqui da casa. O uso da máscara não é obrigatório, fica a critério de cada um. Referente às nossas doações, nós recebemos doações de lãs, onde as nossas voluntárias realizam um trabalho muito bonito dos quadradinhos do amor. Esses quadradinhos do amor viram mantas, né? Que são doados aí a crianças, a idosos que necessitam. Estamos perto do início aí do inverno, né? O verão já passou, então é muito importante esse trabalho nosso. Hoje a casa tem cadastrada 16 famílias que nós todo mês entregamos a cesta básica. Então também aceitamos alimentos não perecíveis e neste momento que estamos mais precisando: sal, farinha de trigo e mandioca, café e sardinha, tá, gente? Aquela sardinha em latinha lá. Nós temos o nosso bazar, onde aceitamos doações de sapatos, roupas, utensílios domésticos, eletroeletrônicos, em bom uso, onde dali vendemos e com o dinheiro aí pagamos as nossas despesas da casa aqui. E por último, e muito importante, o Evangelho do Lar. A importância de realizar o Evangelho do Lar para manter os pensamentos, os sentimentos elevados, né? E a proteção do nosso lar, da nossa família. Recadinhos finalizados, vamos à nossa prece de início. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando novamente o nosso coração, agradecendo ao Mestre por mais essa noite, deixando essa energia maravilhosa nos envolver, esquecendo tudo que está lá fora, pensando aqui em paz, amor. E desta forma, vamos realizar a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a palestra com a nossa diretora Vanice. Uma boa palestra a todos. Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, sejam bem-vindos. Bem, vamos então conversar aqui o tema hoje: como atrair uma egrégora de luz, de cura. Mas que raio de palavra é essa, né? Egrégora. Quem conhece já? Quem sabe o significado de uma egrégora? É isso aí, ó. Temos um professor. Então vamos lá. Todos nós, seres humanos, vivemos em grupo. Até os animais, a maioria dos animais também vivem em grupos, né? Por quê? Porque nós precisamos dessa troca que acontece, né? Nós aprendemos com o outro, ensinamos o outro, apoiamos o outro nos apoia, e nós precisamos disso. Então nós vivemos em grupos, desde o nosso nascimento, né? Qual é o nosso primeiro grupo? A família. Só que todo mundo fala assim: eu não pedi para nascer nessa família. Mentira, né? Nós pedimos para nascer naquela família. Nós precisávamos nascer naquela família.
E durante a nossa vida, nós vamos nos engajando em diversos grupos, né? O grupo das amizades, o grupo dos vizinhos, ainda mais agora com esse negócio de WhatsApp, né? Quem não tem um grupo? Meu Deus, a febre, né? Os grupos. Mas assim é, e assim tem que ser, porque é para o nosso próprio crescimento, né? Essa troca de experiências e de informações é que nos enriquece, é que pode nos fazer, é o que deveria nos fazer melhor, né? Por isso, vivendo em sociedade. E como que é que se forma um grupo? A gente vai lá e faz a matrícula? Alguns grupos sim, se iniciam assim, né? A gente vai lá e se inscreve no grupo. Ainda assim, os grupos se formam por afinidade, porque existe algo ali que tem a ver comigo naquele grupo. Inclusive o grupo que nós não pedimos para nascer, né? O grupo familiar. Porque conforme nos é ensinado, quando nós vamos reencarnar, nós fazemos uma programação, né? Nós nos reunimos ali com os mentores que são responsáveis por essa tarefa e juntos, algumas vezes juntos, outras não, mas na maioria das vezes acredito que juntos, nós vamos fazendo a programação da nossa reencarnação, né? Então nós decidimos onde nós vamos nascer, em qual país, em qual cidade, com qual grupo de pessoas nós vamos nascer e por que nós escolhemos aquelas pessoas, né? Ou são escolhidas aquelas pessoas para conviverem conosco? Porque existe afinidade, né? Algumas afinidades porque são que têm o mesmo perfil, o mesmo gosto que nós, né? E nós já temos algum sentimento por aquelas pessoas. Outras por uma afinidade um pouquinho mais pesada, né? Aquelas com quem nós não resolvemos tudo que a gente precisava resolver, ficaram ali alguns resquícios a resolver, então nós também incluímos essas pessoas, né, na nossa projeção reencarnatória, mas não deixa de ser por afinidade, porque nós temos algo em comum com aquelas pessoas, né? Então assim que se formam os grupos. O grupo de trabalho é a mesma coisa, né? Eu trabalho lá porque eu preciso, mas existe um propósito que nós queremos atingir, um objetivo profissional, então existe algo em comum naquele grupo. Agora, voltando para a egrégora. A egrégora, ela se cria através de um grupo. A egrégora não é em si um grupo. Quando nós fazemos parte de um grupo, todas as emanações vibratórias desse grupo formam uma condensação energética, um campo energético, né? A família, ela tem um campo energético, porque existe ali vibração, nós somos todos energia, nós todos vibramos o tempo todo, nós todos emanamos o resultado dessa vibração o tempo todo, e a vibração de cada integrante do grupo vai se condensando ali, né? Elas vão se misturando, essas emanações, e forma esse grupo, esse campo energético que nós podemos chamar então de egrégora, né? É só um nome, né? Mas é um nome que define, bem bacana, né? Nós vamos ver isso. Por exemplo, um grupo espírita, vamos falar da nossa realidade aqui, né? Como que se formou esta casa e um grupo espírita se forma? As pessoas se reuniram, no nosso caso aqui, né? Nós nos reuníamos para estudar. Nós tínhamos muita... como que fala? Fugiu a palavra. Nós tínhamos interesse em estudar a doutrina espírita, né? Em estudar sobre o espiritismo, desenvolver a nossa espiritualidade, um grupo que tinha esse mesmo interesse, a mesma intenção. Então nós começamos a nos reunir num grupo de estudos. Então, essa intenção de crescimento
juntamente com a prática dos estudos, forma um campo magnético, né? Um campo de energia edificante, um campo de energia que nos leva para cima. Então, a denominação de egrégora é quando esse campo magnético, ele é de luz. Quando esse campo magnético, ele é formado por emanações edificantes, né? Então, um grupo religioso, não somente o grupo espírita, né? Todo grupo religioso que tem por base o amor, o crescimento individual de cada um, o crescimento coletivo, a prática e ações baseados na caridade. Quando o grupo tem esta emanação energética, ele pode ser denominado egrégora. Este campo magnético é denominado uma egrégora, porque a palavra egrégora, ela quer dizer cuidado, né? Quando você tem cuidado pelo outro. Então, quando nós formamos este grupo, com essas intenções e com a prática do estudo e do crescimento, visando o crescimento, o que acontece? É como se acendesse uma luz. E a espiritualidade enxerga esta luz, por quê? Porque os espíritos que já despertaram, os espíritos que já estão alguns degraus acima do nosso, eles trabalham unicamente para o bem, unicamente para nos auxiliar, para nos ajudar nessa trajetória, para que a gente vença os propósitos que nós nos colocamos, né, na encarnação. Então, quando a gente se une num grupo com esta vibração amorosa, eles enxergam isso e eles descem para nos auxiliar, misturando o campo energético deles com o nosso. Então aí se forma uma grande egrégora de luz. E é isso que acontece num centro religioso, num templo religioso e num centro como aqui o nosso, né? Um grupo inicial que tinha por objetivo o desenvolvimento espiritual e moral também, sempre, né? Ninguém se desenvolve espiritualmente se a parte moral também não andar junto, né? Não existe isso. Então, o grupo harmonioso, com a intenção de crescimento, chamou a atenção dos grupos espirituais que vieram até nós, se acoplaram e misturaram o campo energético deles de luz com o nosso campo que tinha a intenção da luz, né? Então nós temos uma egrégora de luz que busca o crescimento. Não é isso que a gente busca aqui toda semana? Sempre buscando algo a mais, né? O conhecimento, o autoconhecimento. Então nós temos numa casa como essa e em tantas outras, e independente de religião, tá? Existem grupos que se unem para fazer o bem. Existem grupos que se unem para ajudar os moradores de rua, né? Existem grupos que se unem para tantas coisas boas. Todos esses grupos são acompanhados pelas egrégoras espirituais de luz, certo? Acho que deu mais ou menos para entender, né? Egrégora é quem cuida. Então nós atraímos uma egrégora que vai se juntar a nós para fazer o quê? Agora vamos ver como que atua essa egrégora de cura. No caso aqui nós estamos falando de cura, né? Porque toda segunda-feira aqui na nossa casa nós temos os trabalhos espirituais de cura, né? Nós temos o atendimento do médico espiritual e o objetivo do tratamento da segunda-feira é a cura física, né? É a nossa cura física que se dá somente através da nossa cura espiritual, né? Então, por isso que nós estamos falando da egrégora de cura. Como que nós fazemos para atrair uma egrégora como essa, né? E nós podemos falar individualmente, não só como coletivo, não só como grupo, porque cada um de nós
temos a nossa responsabilidade. A gente pode estar aqui hoje e não ter acesso ao grupo de cura espiritual da casa. Isso vai depender do que nós trazemos dentro de nós, do quanto que nós nos entregamos a este processo de cura, que não é fácil, né? Não é somente tomar um remédio, não é somente tomar a água fluidificada, né? Existe todo um processo íntimo e cada um de nós vamos ter as nossas dificuldades para lidar com esse processo íntimo, uns mais, outros menos, mas todos nós vamos travar este embate com a nossa cura íntima, né? Então, como que atuam estes espíritos que trabalham nas egrégoras de cura? Será que ele vem e faz uma mágica? Será que ele faz um milagre como Jesus fazia? Será que eu vou entrar naquela sala de passe e vou sair curado? Será que eu vou fechar meu olho e quando eu abrir eu estarei curado? Como que é essa mágica? Né? Por isso que é importante a gente buscar o conhecimento, para a gente saber como que isso funciona. Porque não existe mágica. E segundo o Espiritismo, não existem milagres. Né? Existe o processo de despertar de cada um. É isso que nos leva à cura. Né? Então, cada um tem o seu caminho a trilhar. Cada benfeitor vai se aproximar de nós de acordo com o nosso conteúdo íntimo. Não adianta eu fazer parte desse grupo maravilhoso que é esta casa e não fazer nada, só vir aqui na segunda-feira. Parabéns para quem vem aqui na segunda-feira, né? A casa está cheia. Parabéns para nós, que deixamos tudo lá da nossa vida, que deixamos a novela, o Big Brother, estamos aqui, né? Mas isso não é o suficiente. A gente precisa trabalhar muito. Porque para chegar no ponto que nós estamos hoje, a maioria de nós com enfermidades físicas, nós erramos bastante, né? Em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas do nosso ser, né? Não só na área física, material, mas principalmente na área psíquica, emocional. Quantos anos, talvez milênios, nós estamos arrastando os nossos vícios mentais, os nossos vícios emocionais, o nosso orgulho, principalmente, que a primeira coisa que a gente tem que quebrar é o orgulho, para poder reconhecer as nossas falhas, para poder reconhecer as nossas limitações, né? Então foi muito tempo. Não é com uma série de 12 passes que a gente vai quebrar isso. Vai ajudar bastante, né? Porque é um passo importante a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda. A maioria das pessoas tem uma dificuldade imensa em procurar um psicólogo, não é verdade? Quantas pessoas ainda têm essa dificuldade? E por que elas têm essa dificuldade? Porque existe um orgulho imenso dentro dela e jamais ela vai admitir que ela tá doida. Que é isso que ela pensa, né? Que quem vai no psicólogo é porque tá doido. Não é assim? Mas não é. Todos nós precisamos reconhecer onde está o nosso limite. A partir daqui, eu preciso de ajuda. Vai me facilitar a vida se eu tiver uma ajuda profissional, né? Então, legal que nós já estamos aqui, buscando essa ajuda. De alguma forma, quando nós vamos buscar ajuda espiritual, nós estamos buscando uma ajuda externa. E ajuda espiritual, digamos, uma das mais importantes. Porque é importante fazermos o nosso tratamento com o médico, né? Ninguém pode vir ao centro espírita, ou em qualquer religião, ou em qualquer pessoa que prometa cura e largar os remédios. Não pode.
né? Não pode fazer isso. Por quê? A cura começou lá no íntimo. Começou lá na nossa psique, doentia, desequilibrada. Só que foi tanto tempo alimentando esse erro que o nosso corpo físico está refletindo. Nosso corpo físico já está apresentando sintomas de desequilíbrio, de doenças, né? Cada um tem aí a sua própria doença, né? Então cada um tem os seus sintomas e sabe aonde aperta. Então precisamos buscar o médico da terra para aliviar esses sintomas. Porém, se nós não buscarmos ajuda espiritual, seja onde for, né? Não é só no kardecismo que ela acontece. Ela acontece em todas as religiões, né? Em todas as filosofias. Não precisamos nem falar de religião. Se você buscar um pouco, estudar um pouco de filosofia, você vai perceber que a filosofia é importantíssimo, né? Nós precisamos, o espiritismo, ele estuda a filosofia, ele nos traz o estudo da filosofia. Nós estudamos os ensinamentos de Jesus filosoficamente. Então, independente de religião, nós precisamos buscar um tratamento espiritual para entendermos a nossa fisiologia essencial, que é espírito. Antes do corpo, existe o espírito. O corpo é só uma manifestação da nossa essência espiritual. Então, se nós não buscarmos este reequilíbrio espiritual, nós nunca estaremos nos curando totalmente. Porque a causa fundamental da doença, ela continua lá. Se, por exemplo, eu tenho um diabetes, eu vou parar de tomar remédio porque eu estou tomando passe no centro? Se eu tenho uma pressão alta, eu vou parar de tomar remédio porque eu estou tomando passe no centro? Jamais, né? E isso para todos os sintomas das enfermidades, todos. Se você já toma um remédio, você tem que continuar o tratamento. Mas você precisa buscar a reforma interior. E isso é um dos itens que nos levam a atrair uma egrégora de cura. Atrair, porque tudo, como eu disse no começo, é atração, né? Existe uma lei universal eletromagnética. Então, tudo nós atraímos ou nós repelimos. Quando nós vibramos, o que faz a gente vibrar? Porque nós somos energia. O que faz a gente vibrar são as nossas emoções, né? Isso a gente pode sentir rapidamente. Se você fica nervoso, né? O que acontece? Acelera os batimentos cardíacos, você vai ficando quente, muitas vezes vermelho, e isso aumenta a sua vibração energética. Isso é para tudo. Então, tudo nós atraímos e repelimos. Conforme o nosso sentimento, nós vibramos coisas mais leves, né? Quanto mais amor no coração, quanto mais bondade, quanto mais compreensão, quanto mais alegria, nós vamos atingindo faixas, frequências de energia mais alta. Então, quanto mais amor, por isso que eu falei, quando nós nos reunimos num grupo que tem a intenção do bem, né, de estudar, de auxiliar, de se doar, de fazer 1000 coisas que façam bem para as pessoas, nós vamos subindo na nossa frequência vibracional. E é por isso que os espíritos de luz nos enxergam, porque nós começamos a tocar as vibrações mais altas, as frequências mais altas. Então nós atraímos essas equipes de luz porque eles querem nos ajudar, eles querem nos trazer boas ideias, eles querem nos auxiliar no nosso despertar. É isso que as equipes espirituais fazem, por exemplo, numa casa como esta.
eles têm conhecimento e capacidade de tirar qualquer doença do nosso corpo. Eles poderiam chegar agora e curar qualquer um aqui, curar todo mundo. Porque eles têm tecnologias muito mais avançadas do que nós. Mas eles não podem fazer isso. Eles sabem, né? Eles já sabem que eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio e no nosso karma. Porque as nossas doenças, nós criamos as nossas doenças por nós mesmos. Somos nós que criamos. Pelos nossos vícios atuais, vícios mentais e emocionais. E por vícios que nós trazemos muitas vezes de outras vidas, de todas as vidas. Nós temos vícios hoje que nós carregamos por séculos, porque o nosso orgulho não permite que a gente enxergue este vício mental, emocional. Então eles não podem chegar e simplesmente nos curar. Eles têm essa capacidade, mas não pode, porque nós precisamos vivenciar essa doença. A doença está nos mostrando algo. Está nos mostrando que nós precisamos olhar para dentro de nós. Aonde que eu preciso melhorar? É isso que a doença quer nos mostrar. Porque se eles vierem e simplesmente nos curarem, nós não vamos ter esse olhar. Nós vamos continuar com os mesmos vícios e vamos adoecer novamente. Dizem que foi isso que aconteceu com muitas pessoas que Jesus curou. Ele curava as pessoas e ele falava uma frasezinha, né? Vá e não erre mais. E o que ele estava falando com isso? Exatamente isso que a gente está falando agora. Não cometa mais o mesmo erro. Não alimente mais o vício ruim que você tem. Cada um de nós temos um, né? Ou muitos. Era isso que ele falava. Então diz que muitas pessoas que foram curadas voltaram a adoecer. Porque eram seres humanos, né? Porque não despertaram, né? E continuaram ali nas mesmas limitações, nos mesmos erros. Então, uma das coisas que a gente precisa observar para atrair uma egrégora de cura, buscar o conhecimento. Porque se nós não conhecemos nada, se nós não conhecemos de determinado assunto, nós vamos achar que nós estamos fazendo certo, né? Porque de boa intenção o inferno está cheio, não é que a gente sempre ouve falar? Porque muitas pessoas que estão lá não são pessoas ruins, as pessoas que estão no umbral, né? Pessoas que estão sofrendo, não são pessoas ruins. Acontece que elas tinham boa intenção, mas não tinham conhecimento. Elas achavam que aquilo que elas faziam era certo, mas não era tão certo assim, porque continuou adoecendo o espírito. Então nós precisamos buscar o conhecimento. Não existe mais desculpas para a gente não ter conhecimento, né? A gente tem tudo hoje em dia. A gente tem uma casa espírita aqui na porta da sua casa. A gente tem carro, tem Uber, tem internet, né? Pra gente assistir. Tem milhões de palestras na internet, né? Se você não gosta de uma pessoa que está falando, busca outra. Se você não quer saber de um assunto, busca outra. Você digitar uma palavra, né? E vem ali milhares de conhecimento para você sobre aquela palavra. Então não existe mais desculpa, existe preguiça. Nós temos preguiça, somos acomodados. Existe também o medo da mudança, porque quando eu tiver o conhecimento, eu vou ser cobrado por ele, não é verdade? A quem muito é dado, muito será pedido, né? Então, quanto mais eu sei, mais aumenta a minha responsabilidade, porque a minha própria consciência vai me cobrar. Eu sabia disso. Por exemplo, eu sei que fumar faz mal, não é assim que as pessoas falam?
Ai, mas eu preciso de um cigarrinho, né? Eu tô ansiosa, eu preciso de um cigarrinho. Eu sei que isso vai me matar, pode me dar um câncer, mas eu preciso fumar, né? A própria consciência cobra, mas a pessoa é tão acomodada, é tão presa no vício dela, é fraca e ela não consegue resistir. Isso para tudo, né? Só falei um exemplo banal do cigarro, mas isso é para tudo, é para alimentação. Outro item importante para atrair uma egrégora de luz. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta a gente se esconder da espiritualidade. Quando a gente entra ali naquela porta, a gente já traz uma ficha com a gente. Eles já sabem exatamente o que a gente tem e o que a gente precisa. Então não adianta se esconder. Não adianta ficar pensando, eu sou bom, né? Eu faço isso, faço aquilo, não mato ninguém, eu não xingo, nada, eu sou bom. Eles sabem se a gente é bom. Por isso que a gente precisa conhecer, buscar conhecimento. Será que realmente é bom isso que eu faço? Será que a minha intenção é realmente boa? Precisa se questionar, buscar conhecimento, autoconhecimento, né? Aquilo que eu já falei. Eu preciso saber o que eu estou sentindo. Que sentimento é esse que nem eu sei identificar? Eu não sei se é raiva, eu não sei se é mágoa, eu não sei se é frustração, é tudo muito confuso, né? Então, se a gente não parar, olhar para dentro e sentir, né? Porque a gente vai muito com a razão. Eu preciso respirar, por exemplo, vou fazer uma meditação. Eu preciso respirar agora, então vou ver quanto tempo eu vou ficar respirando, inspirando, expirando. Não, respira naturalmente e sente. Sente o que o seu coração está falando. Que sentimento é esse que você tem agora? Né? Então é sentir, buscar o autoconhecimento através do sentimento. Outra coisa importantíssima para a gente atrair uma egrégora de cura, e essa é importante mesmo, alimentação. Então, a gente falou de conhecimento e autoconhecimento, tem tudo a ver com alimentação também, né? Uma coisa está relacionada com a outra. Se eu não sei, eu não conheço o meu corpo, eu não sei quantas vezes eu vou no banheiro por dia, eu não sei como que o meu corpo funciona, qual alimento que é bom, qual alimento que não é bom, então eu não me conheço. Não é assim? Se eu não sei o que me faz bem, o que me faz mal, eu comi alguma coisa que me fez mal, eu já deveria saber o que é que me faz mal, para eu evitar, para eu comer menos, ou aquilo que me faz bem. Conhecer um pouco da carga nutricional dos alimentos. Olha como o conhecimento tem tudo a ver, né? Conhecer os alimentos, o que faz bem, o que faz mal. Conhecer o meu corpo, que é o autoconhecimento. E aí sim, ter uma alimentação saudável. Na medida certa, nem a mais e nem a menos. É importantíssimo nós reduzirmos o consumo de carne. Não gosto de falar sobre isso, mas eu gosto, vou falar. Né? A carne, ela demora muito tempo para fazer a digestão dentro do nosso corpo. Em média, umas 72 horas. Que dá o quê? 3 dias, né? Acho que é. Aí você come carne hoje, amanhã você come de novo, depois de amanhã você come de novo. São 3 dias. Só que a carne do primeiro dia ainda está ali, sendo processada. Você já deixou um pedaço de carne fora da geladeira? Por 1 dia ou 2? Para ver o que acontece? Então faz essa experiência. E ela está lá dentro do seu corpo por 3 dias em processo de putrefação. Só por isso
a gente deveria já esperar 3 dias para comer o próximo pedaço de carne, né? Aí vamos falar das implicações energéticas, porque todo alimento, a gente se alimenta para quê? Porque é gostoso comer, né? Tá vendo? Vocês estão alimentando o emocional. Ninguém está alimentando o corpo físico. A gente se alimenta para o nosso corpo físico, para o nosso corpo ter energia, senão a gente não consegue andar, correr, falar. A gente come pela energia do alimento. Então, por isso que a gente precisa conhecer os alimentos, para saber que energia aquele alimento vai me trazer. Um animal, quando ele morre, ele sofre. Tudo bem, ele não tem inteligência e consciência como um ser humano, mas ele sofre. Ele percebe quando ele vai ser morto. Você acha que não começa a sentir medo? Ansiedade? Por que nós estamos na era da ansiedade e da crise do... Como que é? Síndrome do pânico. Por que será? Porque existe uma indústria da carne terrorista. Não é assim? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Toda aquela energia do animal, do medo, da angústia, fica ali na carne e nós vamos nos alimentar disso. Quando a gente está triste, quando a gente está feliz, a energia não fica em torno de nós. Nós não criamos, né, aquele campo eletromagnético, aquela aura. A mesma coisa com os animais. Quando ele sente medo, pavor, ele também condensa aquela energia. E aí nós vamos nos alimentar daquela carne. Né? Então, são itens para a gente pensar. Comer alimentos mais naturais, que ainda contém a energia vital, a energia da vida. Ir na feira, né? Buscar alimentos frescos. Não deixar muito tempo na geladeira, porque o alimento que a gente deixa estragar na geladeira também está ao nosso desfavor. Também cria um karma negativo pra gente, né? Porque o alimento é sagrado, é ele que mantém a vida do nosso corpo físico. Então nós não podemos deixar estragar. E aí da alimentação dá um outro dia pra gente conversar, né? Porque tem muita coisa para falar sobre isso. Mas é muito importante, quando a gente busca conhecimento, autoconhecimento, se alimenta de uma forma inteligente, saudável, nós estamos movimentando algo dentro de nós. Quando nós buscamos o alimento visual, também na televisão, no nosso dia a dia, o que é mais saudável? Você olhar para uma árvore ou você assistir o Jornal Nacional? O que vai te impactar mais? Que sensação, é assim, bem legal da gente pegar, né? Que sentimento que eu tenho depois do Jornal Nacional? E que sentimento que eu tenho depois de um passeio no parque? Passeio no parque sim, né? Mas eu acho que todo mundo hoje em dia tem uma pracinha para ir lá fazer uma caminhada ao ar livre, né? Faz essa caminhada ao ar livre, senta, fecha os olhos e sente. Aí à noite, vai lá, assiste o Jornal Nacional, fecha os olhos quando acabar e sente. Então vamos prestar atenção do que nós estamos nos alimentando. Que tipo de música você ouve? Como que é a letra da música? Né? Tem tudo a ver a letra da música, né? O som é vibração, e quando essa vibração está entrando pelos nossos ouvidos, nós estamos nos alimentando dela, assim como pela boca. E ali nós estamos emanando, né? Estamos processando toda essa vibração dentro de nós e emanando a nossa própria. Então vamos prestar atenção. Se nós começarmos a prestar atenção em cada item desse, fazendo uma pequena modificação todos os dias, nós estamos trabalhando a nossa reforma íntima. Mas ela deve ser constante.
não é só enquanto a gente está em tratamento na casa espírita, ela é para o resto da nossa existência. Não é nem até o dia que a gente morrer. É para o resto da nossa existência. Nós temos que ter disciplina. Né? Não deu nem tempo de eu falar do celular. Né? Porque aí dá uma outra palestra, né? Uma outra conversa que não vai ter fim. Mas fica a dica para cada um pensar no seu próprio celular. Quais são os grupos que vocês estão inseridos? São grupos que vocês podem denominar como egrégora? Difícil, né? Existem, mas a maioria não é, né? Então vamos nos unir aos grupos espirituais da luz, que nos trazem a cura, que nos inspiram coisas maravilhosas, para que a gente desperte hoje, não amanhã, não no ano que vem, não na próxima vida, mas agora. Vamos despertar agora, atraindo esses grupos maravilhosos que estão disponíveis. Olha que bênção! Estão disponíveis para nos ajudar. Mandaram ficar quieta. Mas tá bom, acho que já tem bastante informação para a gente pensar, para a gente meditar sobre isso, para se autoanalisar. Não é para o outro, né? Tudo que foi falado aqui hoje é para cada um de nós. Nós nunca vamos mudar o outro. A gente só consegue mudar a gente. E consegue agora, nessa vida. Mas a gente precisa se esforçar. Porque nós somos todos viciados, né? Viciados em alguma coisa ruim, mas somos. Então vamos quebrar o nosso orgulho, ter olhos para ver esses vícios que ainda estão em nós, vamos transpor as limitações e vamos despertar para uma vida de luz. Muito obrigado, agradeço imensamente, até a próxima. Depois dessa palestra maravilhosa, vamos fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo físico e agradecendo a Deus por mais esses minutos de sabedoria e que possamos buscar lá no nosso íntimo o que cada um de nós pode melhorar. Desta forma, oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Mestre, roga por nós, filhos ainda imperfeitos, agora, para sempre.